Olá pessoal, boa noite. Queremos aqui agradecer a você que está online com a gente pelas redes sociais, tanto pelo nosso Instagram quanto pelo nosso canal do YouTube. Hoje, quinta-feira, estamos realizando mais um culto de quinta. Infelizmente, por conta da pandemia, por enquanto, estamos nos retendo a cultos online, estamos ficando mais tempo em casa, mas eu creio que o Senhor sabe do tempo de todas as coisas e esse momento em breve irá passar e nós vamos poder cultuar presencialmente novamente. Bom, hoje nós temos uma mensagem urgente para compartilhar com cada um que está assistindo essa live, esse vídeo, seja ele gravado e assistido posteriormente, ou seja ele ao vivo. Se você está assistindo agora, talvez na sua sala, talvez no seu quarto, ou num carro, pelo celular, ou pelo tablet, ou então por uma televisão, ou pelo seu computador. Se você que está aí assistindo agora, eu quero te convidar, você que está nos assistindo, se você quiser curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, para a gente orar e a gente iniciar a mensagem de hoje. Eu serei bem breve, é uma mensagem bem rápida, mas eu creio que o teor dela vai tocar na sua alma e vai falar contigo. Amém? Vamos orar? Pai, nós te entregamos, Senhor, todas as coisas em tuas mãos, Senhor. Nós te entregamos, Pai, esse momento de palavra, esse momento, Senhor, de culto, ainda que distante, porque a tua vontade e o desejo que você tem a nos dizer, a revelar ao nosso coração, Pai. Então, revela esse desejo em nossa alma. Bom, se você tem uma Bíblia, possui uma Bíblia, aí eu quero te convidar a abrir em Salmos 119, eu vou ler o verso 20, Salmo 119, verso 20, diz assim: a minha alma está faminta e ansiosa, insaciável de conhecer os teus estatutos. Eu vou ler novamente. A minha alma está faminta e ansiosa, insaciável de conhecer os teus estatutos. Em outras traduções, a palavra estatuto vai ser substituída por ordenanças, ou então por lei, pelas tuas leis. Mas o que o salmista quer nos dizer aqui é que a alma dele estava ansiosa para conhecer mais da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, das escrituras de Deus. Esse é o sentido originário e original que o salmista quer desabafar e expor aqui no Salmo 119, verso 20. O fato é que quando nós iniciamos esse culto, botamos o nome da mensagem de hoje de mensagem urgente. E aí você talvez me pergunte, peraí, como assim mensagem urgente? O que tem a ver com o Salmo 119, 20? O fato é que a palavra de Deus é uma mensagem urgente que o Senhor tem a compartilhar para as nossas vidas. Deus tem uma mensagem urgente a dizer no teu coração essa noite. E essa mensagem, ela, apesar de antiga, de ser uma palavra antiga, ela tem um teor, tem uma centralidade, tem um objetivo, tem um foco. E hoje nós vamos compartilhar desse entendimento e vamos refletir sobre a conclusão do que significa essa mensagem que o Senhor tem a compartilhar conosco com urgência. O fato é que essa mensagem que nós estamos dizendo é a Bíblia Sagrada. Isso mesmo, esse livro de capa preta que muitos possuem e botam debaixo do braço, andando pelas ruas, indo aos cultos. Muitos utilizam esse livro para deixar pegando poeira em cima de uma estante ou dentro de uma gaveta. Muitos também deixam esse livro aberto no Salmo, em qualquer passagem bíblica, ali em cima de uma estante ou de um móvel, como que se esse livro e essa mensagem fosse um grande
um grande trazedor de sorte, digamos assim. Então as pessoas têm uma crença de que a Bíblia, o livro, capa a capa, ele por si só tem um poder e ele carrega um poder. Não sendo necessário, muitas vezes em nossas crenças, ler o que tem naquele conteúdo daquele livro, da mensagem bíblica. E aí a gente passa a pôr uma crença no objeto do livro e a gente minimiza o conteúdo que o livro porta. E o conteúdo, meus amigos, o conteúdo, meus irmãos, é o que é de mais importante na Terra. Não importa se a Bíblia, você vai carregar no seu aparelho celular, não importa se a Bíblia você vai carregar num tablet, não importa se a Bíblia você vai ler no computador ou se você vai carregar em um formato de livro físico, com papel. O que importa é o conteúdo que está ali, contendo naquela mensagem que está naquele livro. Por isso, eu quero iniciar a mensagem de hoje atentando você para entender, pontuar um entendimento de que a palavra de Deus é uma mensagem. E essa mensagem, sendo urgente, ela tem a nos passar uma informação, uma notícia. É dito que na história da igreja, quando um imperador, principalmente no primeiro século, ele desejava informar uma mensagem para um determinado vilarejo ou para um império, o imperador anjo, para que o imperador tinha, que o rei tinha a passar para a sociedade. Naquela época não tinha Twitter, naquela época não tinha Instagram, não tinha rede social, e por isso o imperador tinha que ele exercia a autoridade. Por isso, quando ele enviava uma carta e enviava o ângelos, o mensageiro, o anjo, a determinada localidade, a história vai dizer que esse mensageiro ele vai entrar nos vilarejos, vai entrar nos corredores, nos pátios, nas praças e nas ruas da cidade, gritando Euangelion. E o significado de Euangelion no grego, que é evangelho ou evangelium, nada mais é do que boa nova, boa notícia. Ou seja, é como se o mensageiro entrasse pelas cidades com a mensagem do imperador dizendo: boa nova, trago boas novas do rei. E com isso, ele chamava a atenção da população, da sociedade, a ponto daqueles que escutavam essa informação se juntassem ao mensageiro para que ele pudesse ler em algum pátio ou um lugar de destaque e todos escutarem o que o imperador tinha a lhes dizer. Esse mesmo entendimento é comparado ao texto do Novo Testamento e à Bíblia, ao Evangelho, à mensagem do Evangelho. Somos como anjos, ângelos, enviados a redondezas, a lugares, a vilarejos, às ruas, às praças, para compartilhar a mensagem, o Evangelho, a boa nova do nosso Deus, a boa nova do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, nós devemos nos atentar ao entendimento de que conhecer os estatutos de Deus não é portar uma Bíblia, um livro físico apenas. Conhecer os estatutos de Deus é tomar conhecimento, ou seja, é ler o conteúdo, é praticar aquilo que está narrado e escrito na Bíblia. E por isso, assim como o salmista nos disse, nós devemos ter ansiedade, devemos ter fome. Ele faz uma comparação como se ele tivesse fome, mas não fome física, fome de alma, fome do espírito, fome que clama pela palavra do Senhor. Porque sem essa profecia, o povo de Deus se corrompe e perece. E por isso, nós entendemos que a mensagem urgente que Deus tem a compartilhar conosco se encontra na Bíblia Sagrada. E é ela que nós vamos refletir rapidamente essa noite. Nós devemos entender que a Bíblia Sagrada, você tendo conhecimento das Escrituras, você vai ter conhecimento da mensagem urgente que o Senhor tem a falar para a tua vida. Por isso,
se nós entendermos que a Bíblia porta e carrega a palavra de Deus e que a palavra de Deus é urgente para a nossa alma, prontamente, quando precisarmos de alguma resposta, quando precisarmos encontrar um aconselhamento, quando precisarmos de uma direção, iremos rapidamente encontrar nas Escrituras. O fato é que a Bíblia é mensagem urgente que quer atingir as nossas vidas. E aqui vai uma curiosidade. Certa vez, um jovem, ele, ao aceitar Jesus e ser evangelizado por um evangelista nas ruas, a convite desse evangelista, esse jovem que era engraxate, ele engraxava sapatos, ele vai à igreja desse evangelista e ele não tinha conhecimento bíblico nenhum, ele era um garoto, tinha 17 anos. Ao chegar na igreja, o pastor convidou que os membros e aqueles que estavam presentes pudessem abrir suas Bíblias no livro de Romanos. E aquele jovem tinha uma Bíblia que aquele pregador que havia evangelizado ele havia dado a ele de presente. Então, ele não tinha conhecimento da Bíblia, ele então abriu a Bíblia e caiu em Salmos. E ali ele falou, caramba, Romanos, onde é que fica Romanos? E ele procurou todo o Antigo Testamento e não achou, ele procurou o Pentateuco, passou por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, nada. Então ele falou, eu vou procurar no índice. Ele foi ao índice e viu que Romanos estava na página 350 daquela Bíblia, daquela versão. Então ele foi na página 350, mas ele se deparou com um livro do Antigo Testamento. Ele se deparou com Isaías. Ele falou, como assim? Não estou entendendo. Então ele viu que o Novo Testamento ficava dividido mais para frente, mais para o final da Bíblia. Porque ele percebeu no índice que a Bíblia era dividida em Antigo e Novo Testamento. Então, 300 e pouco estava no Novo Testamento. Então, ele finalmente vai no índice, vê o número que estava, confere de novo, vai lá e encontra finalmente o livro de Romanos. Mas até ele encontrar o livro, o mensageiro, o pregador da noite, já havia terminado a mensagem. E naquele dia, aquele jovem faz uma promessa. E a promessa era que ele iria se debruçar perante as Escrituras. Ele ia se debruçar perante a Bíblia Sagrada, até ter conhecimento total da palavra, até nunca mais precisar fazer consulta do índice ou então ficar perdido quando o mensageiro, ou o pregador, ou o pastor falasse para ele abrir determinado livro. E foi isso que ele fez a partir daquele dia. Ele estudou piedosamente e todos os dias as Escrituras Sagradas. Esse jovem se chama D.L. Moody. E esse homem foi um dos maiores evangelistas e avivalistas da história da igreja. Um dos maiores homens de Deus. Ele, ao se converter, entendeu que para que ele pudesse cumprir o chamado dele e que para que ele pudesse ter conhecimento da mensagem urgente que o Senhor tinha a compartilhar na vida dele, ele tinha de se debruçar e mergulhar perante as Escrituras e ter conhecimento nas Escrituras. Então, sabe o que aconteceu? D.L. Moody se tornou um dos grandes evangelistas que a história do cristianismo pode contar. Então, se você tem um entendimento de chamado, se você entende que o Senhor tem algo a fazer na sua vida, entenda que o Senhor te chama primeiro a conhecer as Escrituras. Assim como essa história de D.L. Moody, que você possa entender que você tem de se debruçar e mergulhar na palavra do Senhor. E ao compartilhar esse entendimento com você, você prontamente já começa a entender o que o salmista disse ao lermos 119, verso 20 de Salmos. Ou seja, ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha ansiedade por conhecer a verdade das Escrituras. E da mesma forma, eu creio que muitos dos que estão me assistindo têm essa fome. O fato é que, infelizmente, nós que somos cristãos, por muitas vezes, caímos em uma zona de conforto e pegamos nas Escrituras Sagradas somente um determinado dia da semana, que é num culto de quinta
ou para irmos na igreja no domingo. Então talvez quando temos um problema a gente lembra de fazer um devocional e aí vai lá, Deus fala comigo, pega a Bíblia e abre qualquer página e acha que Deus vai falar somente assim. E olha que interessante e triste por um lado. Existe uma pesquisa realizada pela sociedade. E essa mesma pesquisa relata que mais de 40% dos pastores também não leram a Bíblia toda. Ou seja, nós temos uma mensagem urgente em nossas mãos. Nós temos uma carta enviada pelo Senhor às nossas vidas, endereçada ao Senhor, às nossas almas, e nós não lemos essa mensagem. Nós não damos o devido valor. A Bíblia é um livro onde pessoas morreram para que pudéssemos hoje ter acesso a ela. Pessoas em vários lugares do planeta Terra hoje, em territórios onde a igreja é perseguida, morrem para que possam ter uma cópia das Escrituras. E nós temos uma negligência tamanha ao não lermos sequer um versículo diário da mensagem bíblica. Infelizmente, não damos o devido valor às Escrituras Sagradas. Infelizmente, a gente tem um costume equivocado de achar que a Bíblia deve ser só lida somente num culto de domingo ou somente num culto de quinta-feira. A gente acha por muitas vezes que eu só vou procurar ler as Escrituras quando eu passar por algum problema e eu precisar de um direcionamento. Não. A Bíblia é um manual que você precisa consultar todo o dia, todos os dias. Medita na palavra do Senhor dia e noite, é o que a Bíblia fala. Por isso, nós entendemos que a Bíblia é um livro que foi posto na história. E se esse livro tem esse poder, nós devemos dar o devido valor que esse livro merece. Leia a Bíblia. Dê valor à palavra de Deus. Valorize as Escrituras. E eu tenho certeza que a sua vida vai começar a mudar. E talvez, após entendermos isso, você ainda continue se perguntando, beleza, Cristian, mas vamos lá. Afinal de contas, se a Bíblia ela é uma mensagem urgente, por que então a Bíblia possui uma mensagem tão urgente assim? Por que ela possui uma mensagem tão urgente assim? E aí eu quero te convidar a refletir um pouco sobre alguns pontos, para que a gente possa entender melhor o porquê a palavra de Deus, a Bíblia, é uma mensagem tão urgente assim. Primeiro ponto, porque a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Esse é um ponto fundamental onde a gente pode entender e compreender que as Escrituras Sagradas é uma mensagem urgente para as nossas vidas. E aí eu quero te convidar a abrir em 2 Pedro, capítulo 1, eu vou ler do verso 20 ao 21. 2 Pedro, capítulo 1, eu vou ler do verso 20 ao 21. Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, Pedro falando, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, aqui nós entendemos que a palavra de Deus, a Bíblia, é uma profecia para as nossas vidas. E a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, o primeiro ponto do porquê a Bíblia é uma mensagem urgente para as nossas vidas é porque a Bíblia, as Escrituras Sagradas, foram inspiradas pelo Espírito Santo. Pedro, quando escreveu aqui, ele não foi simplesmente algo vindo da parte dele, embora o Senhor Jesus, Deus, o Espírito Santo, a Trindade, permitiu com que o conteúdo que Pedro obtinha e talvez a forma que ele escrevia fosse respeitada nas Escrituras. Mas ainda assim Deus inspirou Pedro para escrever isso. Da mesma forma, são com outros autores bíblicos. Ou seja, a Bíblia de capa a capa foi inspirada por Deus. E eu não quero aqui entrar numa discussão teológica para que a gente possa fazer uma hermenêutica e uma exegese de cada passagem, embora isso seja certo ao se fazer,
Mas é claro que a Bíblia, em determinados trechos, possui o seu determinado contexto e possui a sua determinada aplicação. Mas ela como um todo, toda a Bíblia, tem um entendimento, ainda que aquela aplicabilidade foi se dada a um determinado contexto. Ela sim, ainda assim, porta um entendimento que pode ser aplicado às nossas vidas hoje. Por quê? Porque a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Quem disse isso não sou eu, quem disse isso foi Billy Graham. Billy Graham vai dizer que a Bíblia é mais atual do que o tabloide que você vai acessar amanhã para poder saber as notícias do dia. É mais atual do que as atualizações que o seu Instagram te dá diariamente. A palavra de Deus, mesmo sendo escrita em determinados contextos, e mesmo que algumas aplicações foram contextuais à sua época, ela sim, ainda assim, pode ser aplicada às nossas vidas nos dias atuais. E somente um livro inspirado por Deus tem esse poder. Se nós lermos, vamos supor, uma literatura, o livro do Harry Potter, se nós lermos, por exemplo, O Pequeno Príncipe, que é um dos livros mais vendidos no mundo, se nós lermos qualquer outra literatura, qualquer outro livro, seja ele de poesia, ou um livro que vai narrar uma ficção, ou um livro que vai contar um determinado contexto histórico, qualquer literatura não chega ao pé de igualdade que a Bíblia possui, porque a Bíblia foi inspirada por Deus, porque a Bíblia possui autonomia e autoridade divina. A Bíblia foi um livro endereçado para os homens e o suporte que a Bíblia nos oferece e a centralidade que a Bíblia nos dá é da mudança da vida do homem, através da pessoa de Jesus, através do centro que é o Messias prometido para a humanidade. E não tinha melhor forma de revelar a verdade do verdadeiro Deus, não tinha melhor forma de Deus se comunicar com um ser humano que é corruptível, que é caído, que muitas vezes tapa os ouvidos para não ouvi-lo, do que por um registro em um livro. E Deus, entendendo isso, resolveu comunicar-se conosco através das Escrituras Sagradas. Por isso estou afirmando, as Escrituras, esse livro de capa preta ou então capa colorida que você possui aí, esse livro foi inspirado por Deus. E é um jargão já, né? É o único livro que a gente consegue ler com a presença do seu autor. Embora o livro possui mais de 40 autores diferentes, em tempos distintos, personalidades distintas, o autor verdadeiro, inspiracional de cada livro, ele está do seu lado, que é Deus. E por isso, esse é o primeiro argumento. O livro é uma mensagem, a Bíblia é uma mensagem urgente para as nossas vidas, porque foi inspirada pelo próprio Deus. Segundo ponto, a Bíblia é uma mensagem urgente porque ela não se limita à sabedoria e às filosofias dos homens. E aí eu quero convidar você a abrir em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13. E olha o que é dito. As quais, Paulo fala acerca das Escrituras aqui, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Paulo vai dizer acerca das Escrituras aqui que eles não escreviam aquelas cartas, o conteúdo bíblico não foi escrito, não foi narrado por simples filosofia, por entendimentos humanos, por limitações filosóficas ou entendimentos humanos. Não. A palavra de Deus, a Bíblia, ela foi escrita por sabedoria do alto, por sabedoria dada da parte do Senhor Deus. E por isso, nós devemos entender que a Bíblia não se limita às nossas filosofias, não se limita às nossas ideologias, não se limita aos nossos pensamentos, porque ela não tem compromisso com essas políticas, com essas filosofias, com esses ideais, sejam eles conspiratórios ou científicos. O fato é que a Bíblia, sendo mensagem de Deus, tem uma única mensagem direta e reta para as nossas vidas. E por isso,
ela não se compromete com qualquer outra sabedoria humana que queira, talvez, chegar em pé de igualdade com as Escrituras. A Bíblia não se compromete com a sua ideologia política, por exemplo. Ela não foi escrita a partir de um saber político. A Bíblia foi escrita pela inspiração do Espírito Santo. E por isso, lá em Colossenses 2:8, Paulo também diz: tenham cuidado para que ninguém se escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam em tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Ou seja, as Escrituras não se enquadram nesses saberes filosóficos. Eu não estou dizendo que você não possa apreciar uma literatura de filosofia. Eu, por exemplo, adoro filosofia. Não estou dizendo que você não possa se debruçar perante uma questão política. Isso é importante. Não estou dizendo que você não possa acreditar em um ideal. Não. O que eu estou dizendo é que as Escrituras não se limitam a isso. E muitas vezes, principalmente no nosso cenário atual, a gente quer fazer com que as Escrituras sejam representantes da nossa determinada filosofia, do nosso determinado viés político e da nossa interpretação de vida. Jesus não carrega uma bandeira de um partido. Não queira botar uma faixa partidária em Jesus e achar que Jesus tem um candidato e que Jesus tem uma filosofia que você compactua ou que Jesus ele apoia determinado partido. Jesus não tem compromisso com a política dos homens. Jesus tem compromisso com a sua palavra. E as nossas políticas, as nossas filosofias, os nossos entendimentos que precisam se inspirar no que a palavra de Deus diz, não ao contrário. O problema é que no cenário atual, muitos de nós pegamos as Escrituras e enquadramos a Bíblia em determinados entendimentos fora de contexto que a gente acredita e que a gente prega por aí. Mas Jesus não tem partido político. Jesus não tem ideal filosófico. Jesus não tem lado. Jesus não é de direita. Jesus não é de esquerda. Jesus não é de centro. Jesus é do alto. Jesus, ele tem um único compromisso, que é com as Escrituras. E as Escrituras possuem apenas um único compromisso, que é com o Senhor Criador, na pessoa da Trindade. Ou seja, a palavra de Deus foi estabelecida pelo próprio Deus, a ponto da palavra não contradizer o que o Senhor Deus é. De modo que, nesse entendimento, Deus não se limita às nossas filosofias, porque as nossas filosofias são limitadas, são errôneas, são frágeis, são errantes, são caídas como um homem que é caído. Então, esse entendimento é claro, a Bíblia e as dos homens. Se você, por exemplo, quiser conhecer mais de economia, eu vou te convidar a ler, por exemplo, um livro de Adam Smith ou então de Mises. Se você quer conhecer filosofia, você precisa buscar Platão ou, por exemplo, Rousseau ou qualquer outro filósofo que tem um conteúdo filosófico. Se você quer conhecer sobre psicologia, vai ler Lacan, Nietzsche ou então Freud. Se você quer conhecer ciência, lê Pascal, Newton ou qualquer outro cientista que escreveu uma boa literatura. Mas se você quer conhecer a palavra de Deus, o que o Senhor Deus tem para a tua vida, eu te convido a outros pensadores que a gente mencionou. Ela se compromete com o entendimento de que Jesus veio ao mundo, morreu por você e quer compartilhar essa mensagem na tua alma. Mensagem que tem o poder de te resgatar. Mensagem que tem o poder de te tirar do contexto onde você está. Mensagem que tem o poder de mudar a tua vida. Se nós lermos qualquer outras dessas obras que nós mencionamos, qualquer pensador ou sábio da nossa história e da nossa literatura, essas sabedorias e essas escrituras possivelmente podem nos trazer
um intelecto melhor ou nos elevar intelectualmente, mas nenhuma delas tem o poder de nos dar uma esperança a ponto de mudar a nossa vida. Somente as Escrituras Sagradas, a Bíblia, tem esse poder. Terceiro entendimento: a Bíblia é uma mensagem urgente, porque é um documento histórico divino na história dos homens. Como assim, Christian? Em Lucas capítulo 1, do verso 1 ao 4, olha o que Lucas vai dizer, que curioso. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo fiz questão de investigar tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever um relato ordenado a ti, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que foram pregadas. O que Lucas está dizendo aqui, minha gente, ele está endereçando o Evangelho de Lucas a um homem chamado Teófilo. Mesma coisa ele vai fazer no livro de Atos. Teófilo, alguns teólogos dizem que era um homem de autoridade, porque ele diz excelentíssimo Teófilo. Outros vão dizer que Teófilo significa filho de Deus no grego, ou seja, é somente um apelido que ele vai dar, ó filho de Deus. Mas o fato é que Lucas endereça esse evangelho a esse tal Teófilo, e ele vai dizer que ele fez questão que ele iria relatar naquele livro, que é o livro de Lucas. E a partir daquela carta, ele iria revelar coisas históricas, fatos, acontecimentos que foram transmitidos por aqueles que foram testemunhas oculares desde o princípio, ou seja, por aqueles que presenciaram aquelas coisas e narraram. Não é mera invenção de Lucas, não é mera invenção do Império Romano. São pessoas distintas e comprovadas pela história que revelam conteúdos e desabafam, narram acontecimentos históricos que se convalidam, se confirmam historicamente em pessoas distintas. Então, Lucas, como um jornalista quase, vai fazer essa investigação a ponto dele historiografar ou historiar isso no Evangelho de Lucas e em Atos, a ponto dele poder endereçar esse entendimento a Teófilo, dizendo, olha, tudo isso que eu vou dizer foi cuidadosamente pesquisado, eu fiz questão de pesquisar e eu estou escrevendo com a maior confiança do mundo, pode confiar no que eu vou escrever. E aí ele vai escrever o Evangelho de Lucas. O que esse texto está dizendo é que aquilo que ele iria narrar era histórico, era um acontecimento que de fato havia existido. A Bíblia não é uma história de carochinha, a Bíblia não é uma fábula, a Bíblia não é uma história que foi criada por um homem ou foi inventada. A Bíblia é um compêndio, um conjunto de livros que, acima de tudo, são conteúdos históricos, são passagens históricas que relatam fatos e acontecimentos. E se estes acontecimentos, narrados na Bíblia, nas Escrituras, de fato ocorreram e são históricos, logo eu posso confiar na Bíblia, eu posso confiar que Deus existe, Ele é. De fato, Deus tem uma mensagem a passar para as nossas vidas. Mensagem essa que é urgente. O Novo Testamento, que está na nossa Bíblia, que é bíblico, com qualquer outra literatura clássica, ou seja, qualquer outra literatura secular, nós vamos entender que o Novo Testamento possui pé de igualdade até maior do que qualquer outra literatura clássica que a gente hoje, e qualquer historiador, vai acreditar e vai falar, não, de fato isso aconteceu, de fato isso é um relato histórico de algum escritor clássico. Por exemplo, se nós pegarmos os escritos de Platão hoje e nós compararmos do intervalo de tempo em que ele foi escrito e da cópia mais antiga que nós temos hoje em algum museu ou então algum instituto filosófico ou então em algum departamento histórico pelo mundo, espalhados pelo mundo,
nós vamos ver que o intervalo de tempo da data original onde Platão escreveu aquilo e a cópia mais antiga que nós temos tem um intervalo de 1.200 anos. Se nós pegarmos os escritos de Tácito e fizermos essa mesma comparação do intervalo de tempo, nós vamos ver que o intervalo vai cerca de 1.000 anos. Se nós fizermos a mesma coisa com a Ilíada de Homero, um dos livros mais lidos nos dias atuais e mais conhecidos, nós vamos ver que as cópias antigas que nós temos dos originais e o intervalo de tempo onde possivelmente aquele conteúdo foi escrito tem um intervalo de tempo de 500 anos. Agora, se nós formos comparar com as escrituras, principalmente do Novo Testamento, e nós fizermos essa comparação histórica, vamos ver que as escrituras mais antigas, os originais que nós temos, sejam eles gravados em pergaminhos, em bíblias completas e quase completas, antigas, ou então em trechos da Bíblia, após vermos a data daqueles originais e onde aquilo foi escrito, a data daquilo foi escrito, o intervalo de tempo vai ser de 50 anos, cerca de 50 anos. Ou seja, é muito mais próximo às escrituras que nós temos, o entendimento de que o Novo Testamento ele é confiável historicamente do que qualquer outra literatura que a gente também crê que são confiáveis historicamente. E aí, quando a gente vai comparar o número de manuscritos, por exemplo, o número de manuscritos que nós temos de Platão hoje são 7 espalhados pelo mundo. O número de manuscritos espalhados pelo mundo que a gente tem de Tácito são 20. Homero, 643. Mas se nós compararmos o número de manuscritos do Novo Testamento espalhados pelo mundo, nós temos um total de 24.000. Ou seja, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, a Bíblia, essa Bíblia aí que você tem, é um fator histórico, é um acontecimento histórico. E nós precisamos reconhecer isso, de que a Bíblia é um acontecimento. E esse acontecimento invadiu a história do homem e hoje quer se comunicar com você. Você não porta apenas uma literatura, você não tem apenas cartas e escritos na tua mão. Você tem um fato que aconteceu. E essas histórias que a Bíblia relata, de fato existiram e, de fato, elas possuem uma mensagem que querem comunicar conosco. E aí, a gente vai para mais um entendimento, que é por que então a Bíblia é tão emergente assim, tendo todo esse entendimento, sendo que por muitas vezes eu ouço você falar, mas não pode procurar somente a Bíblia para buscar um conselho. Ora, eu não estou dizendo que você não tem que procurar a Bíblia somente para isso. Você pode também, porque um dos pontos é que a Bíblia, de fato, também é um manual de fé para as nossas vidas. Além da Bíblia ser um acontecimento histórico, além da Bíblia não ter nenhuma limitação para com as nossas filosofias e além dela ser inspirada pelo Espírito Santo, a Bíblia também ela é como se fosse um guia para as nossas vidas. É como se ela fosse um manual para as nossas vidas. E nós lemos isso em 2 Timóteo 3,16. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Ou seja, toda a Bíblia, ela possui autoridade para ser um manual de vida para você. A Bíblia, ela não fala de tudo. Por exemplo, a Bíblia não fala de alienígenas. A Bíblia não vai falar das tecnologias que nós temos hoje. A Bíblia não vai falar de muita coisa, mas para tudo ela dá um norte. Por exemplo, a Bíblia não vai falar de cigarro, mas ela vai falar sobre o entorpecimento, o se embriagar. A Bíblia não vai falar de coisas que nós temos acesso, mas ela vai dar um norte para aquilo que simboliza aquela determinada coisa. E por isso nós entendemos que somente um livro inspirado por Deus tem esse poder, porque a Bíblia tem o poder para ser o manual da tua vida, a ponto de você pedir socorro às Escrituras e ela ter a capacidade
de corresponder àquilo que você procura. Nós também entendemos que, além de tudo, a mensagem de Deus é urgente porque ela contém um objetivo para a nossa vida. Ela contém um objetivo para a tua vida. A Bíblia tem um alvo para você. Ela tem um centro, um cerne. E nós entendemos isso quando nós lemos Atos, capítulo 8, verso 30 ao 31, que diz: Então Filipe correu para a carruagem, ouviu um homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? E o eunuco respondeu: Como posso entender se não existe ninguém para me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. No contexto, escrito aqui em Atos, também por Lucas, que nós falamos aqui, Filipe vai evangelizar aquele homem que estava naquele lugar e ele vai começar a explicar as escrituras que aquele homem estava lendo. E a partir daí, aquele homem aceita Jesus, aceita a mensagem, o objetivo que a Bíblia tem para a vida dele, e ele é batizado. Então um milagre acontece e aquele homem é salvo. Então, assim como o eunuco, aquele homem, entendeu que a Bíblia tinha uma mensagem, tinha um cerne para a vida dele, tinha um objetivo, uma finalidade de passar para que ele entendesse, nós que estamos aqui hoje refletindo sobre as Escrituras, devemos também compreender. A palavra de Deus, a Bíblia, carrega uma mensagem. A Bíblia carrega um entendimento para que você possa compreender e falar: poxa, tem algo na minha vida que precisa mudar. Poxa, a minha vida tem uma finalidade. Poxa, a minha vida tem um objetivo. A minha vida tem um motivo, tem um porquê. E assim como Filipe evangeliza aquele homem, a mensagem é a mesma. Jesus Cristo é o Salvador da humanidade e morreu por nós para nos salvar. Ele lia o profeta Isaías, que estava revelando acerca de uma profecia messiânica. E essas profecias se cumpriram na pessoa de Jesus. E esse Jesus hoje olha para a gente e fala: eu tenho uma mensagem para a tua vida. Eu tenho uma mensagem urgente. E essa mensagem é a mensagem de salvação. É a mensagem de que você está perdido. É a mensagem de que você precisa urgentemente se prostrar e reconhecer que você é pecador e se render ao Senhor Deus. Essa mensagem está contida em toda a Bíblia. E esse é o escopo dela. Esse é o resultado final dela. O contexto de toda a Bíblia é para dizer para a gente que existe uma solução. E a solução se chama Jesus Cristo. E essa é a boa nova que o Senhor Deus tem a compartilhar conosco. Essa é a mensagem urgente que Ele tem a dizer aos nossos corações. E se nós entendermos essa mensagem, assim como aquele homem entendeu, Deus é fiel e justo para salvar a sua vida, perdoar os teus pecados e te fazer uma nova pessoa, fazer um novo Cristo, fazer um novo ser humano, fazer uma nova criatura, e a partir daí coisas velhas serão deixadas para trás e tudo se fará novo. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem urgente. E nesse momento, você que está me vendo ou me ouvindo, onde quer que você esteja, Deus tem uma mensagem urgente para a sua vida. Essa noite nós refletimos um pouco sobre as Escrituras Sagradas, do porquê a Bíblia ela é tão importante assim, do porquê a Bíblia ela carrega uma mensagem urgente. Nós aprendemos que a Bíblia ela é inspiração de Deus. Aprendemos que a Bíblia não tem compromisso com os nossos ideais, porque a Bíblia é autêntica o suficiente para portar uma única mensagem. Entendemos que a Bíblia é uma mensagem histórica, um fato, um acontecimento que de fato existiu. Entendemos que a Bíblia é um manual para as nossas vidas e entendemos que ela tem um objetivo, uma mensagem a nos passar. E essa mensagem, nesse momento, alcança a tua vida. Pode ter você mais de 10 anos de crente ou pode estar se convertendo agora, ouvindo essa palavra. Pode estar sendo tocado agora.
O fato é que Deus tem essa mensagem a passar no teu coração. A mensagem de salvação, a mensagem de esperança, que existe uma esperança. A mensagem do entendimento de que você pode ser aceito, pode ser feito filho de Deus. E se você crer nessa mensagem que nós refletimos essa noite, eu quero te convidar a curvar a sua cabeça, e vocês que estão aí do outro lado, fazer uma breve oração comigo. Senhor Deus, nós, nesse momento, entendemos que a Tua palavra é uma mensagem para as nossas vidas e que a Tua palavra carrega um fator, carrega um entendimento, carrega uma esperança. E a Bíblia sendo a Tua palavra, sendo a mensagem do Senhor, Deus, e carregando essa esperança, então nós aceitamos essa mensagem. Nós aceitamos as Escrituras como o nosso manual de fé, o nosso manual de vida, e aceitamos a mensagem de que o Senhor Jesus morreu por nós. E hoje nós temos uma oportunidade, uma esperança de salvação. E por isso nos entregamos a essa mensagem, a esse Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Entenda que você pode ser cristão há muitos anos, ou você pode nunca ter ouvido falar dessa mensagem que nós compartilhamos essa noite. Mas o fato é que essa mensagem tem poder de mudar a tua vida, de mudar a tua história. E a partir de hoje, você que acabou de orar comigo, você tem a oportunidade de receber a mudança desse Evangelho, dessa boa notícia enviada pelo nosso Senhor para os nossos corações, para as nossas almas. E assim como o salmista disse, que ele carregava consigo uma ansiedade insaciável de conhecer a palavra dele, que você hoje possa começar a conhecer a palavra de Deus. Eu te aconselho a ler as Escrituras, buscar conhecimento nas Escrituras Sagradas. Leia os Evangelhos, leia o que Jesus disse, leia o que Jesus fez, leia o que Ele pregou. Leia toda a Bíblia. Comece a ler a mensagem urgente que Deus tem para a tua vida, para as nossas vidas. Eu tenho certeza que Ele vai mudar a tua vida. Que o Senhor te abençoe. Domingo estaremos online, esse domingo, 7h30, esperamos você. E amanhã, sábado, teremos uma reunião online também, transmitida no Instagram da igreja, Igreja Reformare. Vai ser uma live que será feita no mesmo horário de culto da quinta e do domingo, que é 7h30. Domingo eu espero vocês e amanhã, sábado, ou melhor, amanhã é sexta. Sábado também espero você, 7h30, no Instagram da igreja. Que você reflita nessa mensagem que foi dita essa noite. Que você possa ser incomodado a ponto de querer ler mais as Escrituras e conhecer essa mensagem urgente que Deus tem para a tua vida. Deus te abençoe.